A inspiração para fazer um filme pode vir de vários lugares. Pode ser um livro, um jogo, um curta ou pode ser uma história real. E fala sério, sempre dá um arrepiozinho quando a gente começa a ver um filme e aparece a fatídica frase dita por uma voz muito sinistra, baseada em uma história real. Quando aparece isso em um filme de suspense, você já sabe que são grandes as chances de não dormir bem na próxima semana. E aí, fanáticos por cinema? Eu sou a Nath e sejam bem-vindos ao canal Cinemáticos! Existem trocentos filmes baseados em histórias reais, de todos os gêneros e para todos os gostos. E se tem uma coisa que a gente já aprendeu com essas produções, é que o filme nunca é igual à história original. Nunca! Se você vê um filme baseado em fatos ou em uma pessoa real e depois vai pesquisar mais sobre o assunto, nunca é do jeito que o filme contou. Eu não sei porquê, mas sempre rola a chamada liberdade criativa, que é quando o estúdio resolve incrementar a história. Seja para deixar mais emocionante, mais assustadora, ou simplesmente para deixar os personagens mais interessantes para o público. Fato é que nunca dá para confiar 100% na história contada em um filme. É sempre bom dar uma pesquisada depois. E você, preparado para mais uma aventura incrível no nosso mês dos animais? Aqui tem coragem. Dessa vez, vamos viajar pelas savanas africanas, cheias de belezas e perigos. Encontre uma posição confortável, certifique-se de que está no local seguro e não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com todo mundo, ok? Bora lá! Já falamos sobre vários animais devoradores de gente, como crocodilos, tubarões e cobras gigantes. Histórias mirabolantes, exageradas e completamente inventadas. Mas e quando os fatos narrados no filme são reais? E quando os devoradores de homens realmente existiram e encheram de medo os corações de quem estava lá? Tudo fica ainda mais apavorante, como no inesquecível A Sombra e a Escuridão. A Sombra e a Escuridão. John Patterson, um engenheiro inglês, é contratado para comandar a construção de uma ponte em território africano. Tudo parecia estar indo bem, até que os trabalhadores começam a ser atacados por uma dupla de leões ferozes e cruéis. Com o número de mortos cada vez maior, Patterson precisa deter os animais a qualquer custo. A Sombra e a Escuridão é um filme de 1996 e que foi lançado no Brasil em 97. Custou 50 milhões de dólares e arrecadou cerca de 75 milhões. No Rotten Tomatoes tem avaliação de 50% da crítica e 75% do público. No Google tem aprovação de 92% dos usuários. O filme foi baseado em um livro escrito pelo próprio John Patterson, que narra como foram os mais de 9 meses de luta contra os 2 leões assassinos de Tsavo, região onde ocorreram os ataques. A história foi amplamente divulgada na época e Patterson ficou conhecido mundialmente. Mas, como eu falei antes, o que o filme conta nunca é exatamente da forma como as coisas realmente aconteceram. Gente, esse filme tem 23 anos, então vão rolar spoilers, beleza? A história se passa em 1898, época em que britânicos, franceses e alemães disputavam domínio sobre territórios da África. Os britânicos estão na frente, e o coronel John Patterson é contratado para chefiar a construção de uma ponte sobre o rio Tsavo, que vai conectar os dois lados de uma ferrovia. O homem que contrata o John é um ser absolutamente desprezível e repugnante, e deixa bem claro para o engenheiro que o importante é finalizar a ponte antes dos outros países, para manter a vantagem da Inglaterra. Ele diz que quer levar progresso para a África e salvar o país dos próprios africanos. Esse é o tipo de absurdo que as pessoas ditas civilizadas pensavam naquela época. John é completamente apaixonado pela África. Ele leu e aprendeu tudo o que podia e sempre sonhou em conhecer o país. Ele aceita o emprego deixando a esposa grávida na Inglaterra. Ela é muito compreensiva e encoraja ele o tempo todo. A obra tem um prazo de 5 meses e John pretende voltar para casa antes do filho nascer. Chegando ao país, John é recebido por Angus, o supervisor da obra, que leva ele até o rio de um jeito bem interessante. Ele também conhece Samuel, um dos líderes dos trabalhadores. Um detalhe interessante do filme é a narração do Samuel, o que deixa a gente ainda mais próximo da história. A ambientação do filme também chama a atenção, com os figurinos de época e todo o ambiente da construção no meio da selva africana. Logo depois da chegada do John, um dos trabalhadores é atacado por um leão. E John, para mostrar para os homens que ele também se preocupa com eles, diz que vai resolver a situação. Ele fica de tocaia durante a noite e consegue abater o animal com um único tiro. Os homens comemoram o feito e tudo parece estar tranquilo. Mas a gente consegue sentir que ainda tem alguma coisa errada. Um dos pontos altos do filme e que merece muitos elogios é o suspense. É quase palpável.
A forma como a narrativa é conduzida te deixa sentado na ponta da cadeira o tempo todo, angustiado com o que vai acontecer. Mesmo nos momentos aparentemente normais e tranquilos, você fica com a sensação de que alguma coisa vai atacar a qualquer momento. E adivinha só? É exatamente o que acontece. Cerca de 7 semanas depois do incidente com o leão, tem alguém rondando os trabalhadores. Nesse momento, o filme lembra bastante as cenas de Tubarão, onde dá para perceber que tem algo ali, mesmo que a gente não consiga ver. Como uma forma de agradecer, Samuel dá a John um colar feito com as garras do leão que ele matou. Olha só o tamanho disso! Durante a noite, Mahina, o chefe de obras, é atacado na tenda dele e arrastado para o meio do mato. Essas cenas de ataque durante a noite nas tendas acontecem durante todo o filme e são desesperadoras. Ninguém consegue acreditar que um leão tenha arrastado sua vítima tão facilmente, afinal era um homem grande e forte. Isso coloca todo mundo em alerta e John resolve ficar de tocaia de novo na noite seguinte. Só que o leão ataca do outro lado do acampamento, como se soubesse que o engenheiro estaria esperando. Com 2 mortes, John manda erguerem uma cerca de espinheiros em torno do acampamento. Os ataques continuam e o pessoal descobre que na verdade são 2 leões, algo muito incomum da espécie. Os animais atacam aparentemente sem motivos, já que não se dão ao trabalho de comer todo mundo que eles pegam. Eles não têm medo dos homens e parecem simplesmente gostar da matança. Inclusive, uma das vítimas é o coitado do Angus. Com medo, os homens não querem mais trabalhar e a obra começa a atrasar. Por causa disso, o dono da empresa aparece lá para saber o que está acontecendo. John explica toda a situação e pede ajuda de soldados, mas esse velho nojento não dá a mínima para os funcionários e não liga para o número de mortos. Ele só se importa em cumprir o prazo. Angustiado pelo número crescente de mortes, John monta uma armadilha usando um vagão de trem. Ele coloca 3 atiradores de um lado, fechados por barras de ferro, enquanto o outro lado fica aberto para que o leão entre. Quando o bicho entrar, a porta vai se fechar e é só os homens atirarem no bicho e acabarem com ele. O problema é que dá tudo errado. Por alguma razão desconhecida, os homens erram absolutamente todos os tiros, enquanto o leão fica ali, urrando e quase derrubando toda a estrutura. Os homens entram em completo pânico, enquanto o leão está só curtindo, com cara de quem está se divertindo muito com tudo aquilo. Os animais conseguem escapar de todas as armadilhas. Nos relatos do verdadeiro Patterson, os animais dificilmente atacavam no mesmo lugar e sempre pareciam saber onde estavam os atiradores. Eles eram brutais e nem sempre se alimentavam das vítimas. Tudo isso ajudou a criar um clima de completo terror no acampamento. Muitos homens pararam de trabalhar. Os 2 leões ficaram conhecidos como a Sombra e a Escuridão, e diziam que eles não eram simples animais, e sim demônios vindos para punir a exploração da África. Ou então os espíritos de 2 curandeiros que tinham morrido sem querer aceitar a construção da ferrovia. Esse clima sobrenatural também está presente no filme. Os animais são astutos e parecem impossíveis de matar. John perde a confiança dos homens e não sabe mais como lidar com a situação. Os leões mataram muita gente e continuam atacando, sem temer nada nem ninguém. Quando John está perdendo as esperanças, surge um novo personagem, um caçador mundialmente conhecido, Charles Hamilton. O cara conhece tudo sobre a vida selvagem africana e diz que vai ajudar com o problema. Ele conta com a ajuda de uma tribo super eficiente para ir atrás dos animais. A primeira caçada não sai como esperado e John quase é devorado pelo felino enorme. As cenas em que os leões aparecem são impressionantes. O jeito como eles olham para os humanos, como se soubessem exatamente o que esses intrometidos de 2 pernas estão planejando o tempo todo, é de arrepiar. Charles diz que os animais estão sendo atraídos pelo cheiro de sangue e doença no hospital. Por isso, ele troca o pessoal de lugar e usa o velho hospital como uma armadilha, derramando sangue e pedaços de vaca pelo lugar todo. Os diálogos são bons e as atuações também são ótimas. Michael Douglas está muito bem do papel do caçador grosso, marrento, mas que sabe exatamente como resolver a situação, por mais cabeluda que ela esteja. Já o Val Kilmer está meio travado, o personagem dele parece um tanto limitado em expressões faciais e emoções. Mas o ator ainda consegue entregar uma performance bem convincente. Os leões aparecem durante a noite, mas não caem no truque dos 2 caçadores. Muito pelo contrário. Eles dão uma analisada no hospital velho, dão um susto aos caçadores e correm para o novo hospital, sabendo que o buffet está concentrado todo por lá. E nessa hora é uma festa para os bichos. A gente vê todo mundo correndo e gritando, as sombras dos leões nas barracas, o cenário do caos. No dia seguinte, os homens decidem abandonar tudo, afinal ninguém conseguiu dar um fim às mortes. Sem outra opção, John e Charles vão atrás dos leões, seguindo os rastros deles até o covil. Depois de acender uma lanterna,
porque tá muito escuro, né? Eles entram e o que eles encontram lá dentro é aterrador. Os bichos têm montes e montes de ossadas humanas guardadas. Charles fica impressionado e apavorado, porque o comportamento desses animais é muito diferente e muito mais cruel do que o esperado. Eles decidem tentar uma última armadilha. John fica lá no alto, enquanto Charles fica de tocaia um pouco mais longe. Eles usam um babuíno como alarme contra o leão, mas ele fica com mais raiva do que medo. Quer dizer, isso até ver o leão chegando perto. O coitado do bicho logo vira lanche. Para ajudar, uma coruja derruba o John lá embaixo. O leão pula em cima do John, mas ele é mais ágil e saca a arma, acertando o bicho e fazendo ele fugir. Charles aparece e os dois saem procurando o leão. O lugar está escuro, cheio de neblina e não tem como ver nada. No fim, eles conseguem eliminar um dos leões. Eles comemoram a vitória, mas a alegria não dura muito tempo. O outro leão ficou furioso por perder o companheiro e decide dar o troco, atacando Charles. Quando John e Samuel encontram o caçador, já não podem fazer mais nada por ele. John fica cego de ódio por perder um amigo e entra numa batalha épica de vida ou morte com o leão assassino. A luta final entre os dois é assustadora e angustiante. John acerta o leão várias vezes, inclusive na cabeça, mas o bicho continua atrás dele. Depois de quase morrer, John finalmente consegue abater o leão. Ele recupera o respeito e a confiança dos trabalhadores e consegue finalizar a ponte. Um detalhe interessante que é diferente do filme é que os leões reais não têm juba, uma característica comum nos leões da região. Pelo que deu para entender, é por causa do calor, mas eles eram anormalmente grandes. Patterson disse no livro que os leões mataram mais de 130 homens. Estudos recentes discordam, dizendo que não deve ter passado de 35 vítimas, e que muitos fugiram ou morreram por outros motivos. Mas essa informação nunca vai ser confirmada com certeza. Esses mesmos estudos dizem que os leões tinham deficiências e problemas odontológicos sérios, e provavelmente por isso atacavam os humanos. Eram presas bem mais fáceis de pegar. Fato é que esses animais foram responsáveis por um período de pânico tão terrível que ficou guardado na história. Patterson vendeu as peles e os crânios dos leões para o Museu Field de História Natural de Chicago, onde estão expostos até hoje, como o próprio Samuel conta no fim do filme. Ele diz que se você tiver coragem de encarar os dois demônios, ainda vai sentir medo. E eu acredito nele. A palavra que melhor define esse filme é angustiante. O suspense é muito bem trabalhado e te deixa sem piscar. E tem alguma coisa em filmes com histórias reais que atrai as pessoas. Mesmo conhecendo a história que inspirou o filme e já sabendo o que aconteceu, sempre é interessante saber como aconteceu. E esse é um dos principais motivos que torna A Sombra e a Escuridão um filme tão envolvente e bem recebido pelo público. É bem feito, considerando a tecnologia disponível na época. Os atores são bons e a história flui de um jeito ágil e que prende a atenção. A gente consegue sentir o medo dos personagens. É um ótimo filme de suspense que vai te deixar arrepiado do início ao fim. E essa é a nota no nosso vergonhômetro! É isso aí, cinemáticos. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like e segue a gente lá no Instagram. Lembrando, a gente está vivendo uma época bem complicada, então ajude como puder. Lave bem as mãos, use máscara, mantenha o isolamento social e, se possível, fique em casa. Eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela, é só clicar. E se inscreve no canal. Todo domingo, 10h30 da manhã, tem vídeo novo. Valeu!